Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais essa semana de atividade na nossa sala de aula virtual. Essa é a segunda semana de atividades na nossa sala de aula e hoje a gente vai comentar um pouco, eu vou comentar um pouco com vocês sobre a questão da mitologia. Foi um assunto que nós começamos a ver lá no mês de março, onde procuramos estabelecer alguns conceitos sobre o que é a mito, mitologia, as lendas e nós vamos dar continuidade, vamos finalizar esse estudo. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a questão da mitologia nórdica, mas antes vamos procurar relembrar algumas coisas que nós discutimos em sala ainda naquele período lá. Vocês ainda lembram o que significa mitologia? O que são os mitos? Qual o objetivo da mitologia? Quais eram as características da mitologia? Não? Então vamos lá. Vamos relembrar que a mitologia ou os mitos, eles tinham a finalidade de explicar a origem das coisas, de que maneira o ser humano originou, de que maneira o mundo, o universo, ele deu início, qual o significado da existência humana e dos fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Então os mitos eles tinham como objetivo explicar tudo isso, fazer com que o homem entendesse de que maneira ele está no mundo, para quê e de que forma ele está aqui. E para explicar tudo isso, o homem então criou-se os vários deuses que procuravam dar significado às coisas e à própria existência humana. E chega para a gente, assim, no nosso mundo ocidental, na nossa cultura ocidental, digamos assim, a influência da mitologia grega. Talvez essa tenha sido aquela que mais influenciou na questão da cultura do Ocidente. Então, os mitos, esses deuses, procuravam de alguma maneira explicar tudo isso, de que maneira tudo originou-se. Né? Então, aí a gente tem os vários deuses, Zeus, os vários mundos, né, dos deuses, o Olimpo. E aí também a gente tem, nós vamos lá para o Egito, para as questões da mitologia, com os vários deuses egípcios que tinham esse objetivo de explicar a existência. Ok? Bem, esse era o objetivo então dos mitos, da mitologia. Nós começamos a ver nessa questão de explicar o significado de cada um desses deuses mitológicos, cada um tinha uma função, digamos assim, nós começamos a ver sobre a mitologia grega, alguns deuses gregos, e a mitologia nórdica também. De que maneira isso tem a ver, a mitologia tem a influência sobre os nossos dias? Vivemos num tempo de pandemia. E essa palavra pandemia, vocês sabiam que ela tem origem na mitologia? A higiene, como da forma como nós conhecemos essa palavra também, higiene, que é tão falada hoje nessa questão de nossos cuidados para evitar o Covid, a higiene ela também tem origem na mitologia? Mas de que maneira a mitologia ela influencia a nossa vida no cotidiano, na nossa cultura, na cultura do homem do campo, na cultura do homem da cidade, na cultura pop? É o que a gente vai ver. Não deixem de realizar as atividades. O vídeo que eu vou postar comentando um pouco sobre esse tema da mitologia e as atividades que virão em seguida. E também eu vou deixar uma pequena atividade de pesquisa que vocês farão e depois com essa atividade de pesquisa vocês responderão ao exercício proposto. Ok? Nós ainda vamos continuar vendo um pouco da mitologia nórdica que nós começamos a fazer e alguns alunos, antes de terminar o mês de março, nós começamos a falar um pouco sobre a mitologia nórdica. E eu passei alguns exercícios também sobre esse assunto. Vamos dar continuidade a ele, vamos finalizar e não deixem de realizar as atividades propostas aqui na nossa sala de aula. Ok? Boas pesquisas, bons estudos. Valeu, tchau.